Paz do Senhor, olha eu aqui, mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você. Hoje, o conteúdo desse vídeo é sobre as semelhanças que a gente pode ver em José e Jesus Cristo. Quais são essas semelhanças entre José e Jesus Cristo? Quer saber? Já já, mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá. Vamos então conhecer as semelhanças entre José e Jesus Cristo. A primeira semelhança, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, está em Gênesis capítulo 37, o versículo 3. Vamos ler? Nós vamos ver que José era o filho amado de seu pai. Vamos ler o texto. Nos diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, o que a gente identifica aqui? Que José era o filho amado de seu pai. E quanto a Jesus Cristo? Vamos ver no Evangelho que escreveu Mateus, livro de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 3, o versículo 17. O texto nos diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que você observa aqui? Que Jesus Cristo também ele é apresentado como filho amado do Pai. Outra semelhança, vamos voltar para Gênesis 37, o versículo 4. Vamos lá. O texto nos diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então você vê aqui José sendo odiado por quem? Pelos seus irmãos. É uma semelhança exatamente de Cristo, porque Jesus Cristo também foi odiado por quem? Pelos seus irmãos judeus. Vamos lá ver no livro Evangelho de João, capítulo 15. Vamos abrir a Bíblia, eu estou abrindo a Bíblia aqui. Versículo 24, que nos diz assim: Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. É João 15, versículo 24. Então a gente vê a segunda semelhança, que é odiado pelos seus próprios irmãos. Vamos voltar lá para Gênesis 37? Vamos? Gênesis 37, o versículo, vamos abrir aqui. Qual é a outra característica que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que José, ele foi enviado aos seus irmãos pelo seu pai. Gênesis 37, se você olhar a partir do versículo 13, diz assim, Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Eu não vou ler os textos todos, mas se você for observar aqui, quer ver no versículo 14? E ele lhe diz: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. O que você observa nesse texto
é que José, ele recebe uma ordem do pai para que vá até os seus irmãos. E quando a gente chega também em João capítulo 3,16, que é o texto clássico da Bíblia, o que a gente vai observar em João 3,16? A gente vai observar da mesma forma o pai enviando o filho, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê a semelhança de José indo procurar e cuidar dos irmãos, e Jesus também sendo enviado ao mundo pelo Pai para também cuidar dos seus próprios irmãos. A princípio, os judeus, mas os seus o rejeitaram, e depois ele foi enviado aos gentios. E em Gênesis 37, 28, a gente observa também uma outra semelhança, que qual é a semelhança? É que José foi vendido por moedas de prata. 37, 28. Opa, passei direto, fui para Êxodo. Diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Olha isso. Então José foi vendido por 20 moedas de prata. E Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. E isso a gente vai observar lá no livro de Mateus 26. Vamos lá ver esse texto que eu já deixei separado. Versículo 14. Vamos ver o que o texto nos diz. O texto nos diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Da mesma forma que José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também foi vendido pelos seus, além de irmãos, compatriotas, pelo seu próprio discípulo, por 30 moedas de prata. E a gente vai observar também que José foi tentado. Ele foi tentado. E o que aconteceu? Mediante essa tentação, ele venceu essa tentação. Gênesis 39, o versículo 7 nos diz assim: e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha só o que a mulher de Potifar propôs a José. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, José foi tentado e ele mesmo venceu, ele resistiu à tentação. E quando a gente chega no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, o que você observa? Você observa Jesus também sofrendo a tentação. Olha só, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E como ele venceu, ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha como é importante a gente conhecer a palavra e praticar a palavra. José foi preso. Lembra? Ele esteve entre dois criminosos. Um deles foi salvo.
e o outro foi condenado. Eu não vou ler o texto todo, mas está lá em Gênesis 40, que você vai observar que um foi salvo e o outro foi condenado. E quando a gente olha também para Jesus Cristo, ele também foi crucificado entre dois criminosos. E o que aconteceu ali naquela cruz? Um foi salvo e outro condenado. Isso a gente vê em Lucas 23, a partir do versículo 39. Eu não vou ler. José também foi levantado da prisão e exaltado pelo rei do Egito. Você pode ver isso em Gênesis 41, a partir do versículo 14. E Jesus Cristo? Ele foi levantado da sepultura, ressuscitado. E o que aconteceu? Ele foi exaltado pelo próprio Pai. E aí você pode observar isso em Mateus 28, João capítulo 12. José se apresentou ao faraó para governar o Egito. Ele tinha 30 anos de idade. Vamos ver isso em Gênesis 41? Isso mesmo. Gênesis 41, versículo 46. O que acontece com José? Acontece isso aqui, ó. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 46. Então, José, ele é exaltado e ele passa a governar. E com Jesus? Ele também se apresentou ao Pai para iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. E sabe onde você vai ver isso? Em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Olha isso aqui, que coisa gloriosa. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aqui a gente começa a ver o ministério de Jesus dando início aqui na terra, o ministério terreno. Outra característica, José, ele foi chamado de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Você pode ver isso em Gênesis 41, versículo 45. E em relação a Jesus Cristo? Ele foi designado pelo Pai como o próprio Salvador do mundo. E aí você pode observar nessas duas referências que eu vou falar aqui, Lucas 2, versículo 11, João 4, versículo 42. José foi enviado ao Egito por Deus para preservar a vida do seu povo. Lembra que coisa gloriosa? Gênesis 45, versículo 7, a gente observa isso. E aí, quanto a Jesus Cristo, ele foi enviado ao mundo por Deus para nos trazer vida, e vida com abundância, conforme João, capítulo 10, versículo 10. E para encerrar essas semelhanças, José sustentou com pão, por ele estar agora ali governando o Egito. José, eu quero ler essa referência, Gênesis 47, versículo 12. A gente vê que ele, através de sua sabedoria, do seu governo, ele conseguiu... 47, eu estou abrindo 37. Gênesis 47, 12, ele conseguiu salvar muita gente da fome, que diz assim: e José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E quanto a Jesus, ele é o pão da vida, porque ele é que sustenta o mundo inteiro. Então, ele é o pão que desceu do céu, é o pão que nos alimenta, é o pão que nos dá vida e vida eterna. Ele mesmo falou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Então, nós podemos reconhecer os traços de Cristo no personagem José lá do Antigo Testamento. A gente consegue ver em Cristo cada
Naphtali, que estava em José, e José ali como um tipo de Cristo. Então isso, dentro da Bíblia, se chama tipologia, ou seja, ou melhor dizendo, quando uma pessoa se torna um tipo. Então existem muitas coisas em comum entre José e Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que José é um tipo de Cristo, ou seja, eles possuem várias semelhanças. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu joinha. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor.